Vamos começar o nosso curso Análise de Estabilidade de Taludes Rochosos, parte 1, Ruptura em Cunha. Eu sou a professora Maria Giovana Parisi, do curso de Geologia do IGC UFMG. Para fazer o curso sobre estabilidade de taludes rochosos, é necessário já ter feito o curso sobre classificação de maciços rochosos e projeção estereográfica e análise cinemática. Esses dois cursos anteriores dão a base necessária para dar continuidade em estabilidade de taludes rochosos. Para inaugurar o curso, convidamos a banda que está no toppling das paradas do sucesso Os Instáveis, com o guitarrista Cunha e o baterista Planar. Esta é a sala de aula virtual do IGC UFMG e vamos começar a entender o método desenvolvido por Huck e Bray sobre o equilíbrio limite para análise de estabilidade de rupturas, neste caso ruptura em cunha, mas eles também desenvolveram o método para ruptura planar e também para toppling. Estamos vendo aí uma belíssima cunha formada na geleira Perito Moreno, na Cordilheira dos Andes argentinos. Nós já mencionamos em aulas anteriores o excelente trabalho que o Huck desenvolveu com o Brown com relação à classificação de maciços rochosos, visando obras de túneis, como o Rock Lab trabalha. Toda aquela classificação do programa Rock Lab, da Rock Science, trabalha com a teoria de Huck e Brown. Entretanto, Huck também se uniu ao Bray e desenvolveu um método chamado equilíbrio limite para análise de estabilidade de taludes rochosos. Então, o Huck não só trabalhou para análise de estabilidade de túneis, escavações subterrâneas, mas também trabalhou com o Bray no desenvolvimento de um método de análise de estabilidade de taludes rochosos. Huck e Bray escreveram este livro, Rock Slope Engineering, mostrando o método de equilíbrio limite e diversas outros resultados de seu excelente trabalho, que ficou famoso mundialmente e é amplamente usado até os dias de hoje. Este livro, na sua terceira edição, foi publicado em 1981. Posteriormente, fazendo uma homenagem a Huck e Bray, Willie e Christopher Ma fizeram uma organização baseada na terceira edição de Huck e Bray e fizeram a quarta edição do mesmo livro, Rock Slope Engineering, com o apoio do Huck. Rock Slope Engineering, Civil and Mining. Este livro é o livro que vocês utilizam no nosso curso. É um livro gratuito e foi uma excelente contribuição para o ensino de análise de estabilidade de taludes rochosos. Eu já mencionei antes, em aulas anteriores, a minha grande, enorme admiração pelo Huck, por todo o seu trabalho, por toda a sua contribuição. E, não menos, tenho a mesma admiração pelo Bray. O trabalho de Huck e Bray é sensacional e vou tentar mostrar para vocês um
pouco deste trabalho ao longo dessas aulas de análise de estabilidade de taludes rochosos. Já falei do Huck, que nasceu em Zimbábue, formado em engenharia mecânica da Universidade Cape Town e envolveu-se em mecânica das rochas em 1958, quando começou a trabalhar na pesquisa sobre problemas de fratura frágil associado com minas muito profundas na África do Sul. Sua graduação inclui um PhD, um doutorado na Universidade de Cape Town e um mestrado de engenharia na Universidade de Londres. E ele é doutor honoris causa das universidades de Waterloo e Toronto, no Canadá. John Bray nasceu em Bristol, na Inglaterra, e graduou-se em engenharia civil. Posteriormente, fez o doutorado em engenharia na Universidade de Londres. Em 1953, ele ingressou na Royal School of Mines, no Imperial College, para lecionar na pós-graduação e graduação na área de mecânica das rochas. Sua área de pesquisa engloba um vasto campo de problemas ligados à engenharia, sendo grande parte de seu trabalho concentrada em estudos ligados às descontinuidades e comportamentos de maciços rochosos. Ele recebeu vários prêmios, inclusive o prêmio do Comitê Americano de Mecânica das Rochas. Do que consiste o método de equilíbrio-limite? O método do equilíbrio-limite, ele consiste em estabelecer um fator de segurança para analisar a ruptura, a probabilidade de ruptura de um talude. Por exemplo, se somarmos todas as forças de resistência e todas as forças solicitantes à ruptura, teremos um resultado, um fator, uma fração, que pode ser maior do que 1. No caso, maior do que 1, as forças de resistência são maiores do que as forças solicitantes, ou seja, a magnitude das forças de resistência são maiores que a magnitude das forças solicitantes. Ou seja, a resistência vence a instabilidade. Quando falamos em forças solicitantes, falamos em forças solicitantes à ruptura, forças solicitantes à instabilidade. O fator de segurança é um fator que avalia a segurança da obra, a segurança de um talude ou de uma outra obra de engenharia. É preciso calcular o fator de segurança conhecendo, portanto, as forças de resistência e as forças solicitantes. O que seriam as forças de resistência? Nós já vimos em aulas anteriores, por exemplo, que o ângulo de atrito é uma força de resistência. A coesão é uma força de resistência. A tensão normal é uma força de resistência. O que seriam as forças solicitantes à instabilidade? Vimos também em aulas anteriores que a tensão de cisalhamento é uma força solicitante. Vimos também que a presença da água é uma força solicitante. Vimos também que o grau de alteração da rocha é uma força solicitante. Então, todos esses parâmetros somados no numerador e no denominador vão nos dar uma razão, vão nos dar um número, um valor, que será um valor que vai analisar, que vai prever, que vai estimar a segurança da obra, a segurança de um corte, de um talude, por exemplo. Continuando, se esse fator de segurança ele é maior do que 1, consideramos estável, ou seja, tem uma maior dimensão das forças de resistência, o somatório
das forças de resistência é maior do que o somatório das forças solicitantes. Analisando a reta de Mohr-Coulomb e o círculo de Mohr, vemos que quando não temos o círculo tangenciando a reta de Coulomb, temos uma situação de estabilidade. Então, quando o círculo de Mohr não tangencia a reta de ruptura de Mohr-Coulomb, significa que há estabilidade. Neste caso, o fator de segurança é maior que 1 e esta situação aqui representa uma situação em que o fator de segurança é maior que 1 e há estabilidade. Quando o fator de segurança é menor do que 1, significa que as forças solicitantes ou o somatório das forças solicitantes é maior, a magnitude do somatório das forças solicitantes é maior do que a magnitude do somatório das forças de resistência. Ou seja, a razão fornecida pelo somatório das forças de resistência dividida pelo somatório das forças solicitantes é menor do que 1. Ou seja, o fator de segurança sendo menor do que 1 significa ruptura. Já houve ruptura. Nesse caso, o círculo ultrapassou a reta de Coulomb. Então, já aconteceu ruptura em todos esses planos que estão aqui acima da reta de Coulomb. Lembrando que o círculo de Mohr, cada ponto da circunferência do círculo de Mohr corresponde a um plano naquele estado de tensões de um maciço rochoso. Se o fator de segurança é igual a 1, significa que o somatório das forças de resistência é exatamente igual ao somatório das forças solicitantes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a estabilidade ela está no seu limiar, ela está no seu limite. Qualquer situação adversa que possa aumentar as forças solicitantes, por exemplo, um excesso de água além daquela água que foi medida no primeiro cálculo, foi feito um cálculo considerando a estabilidade de um talude, dando um exemplo. Esse cálculo forneceu um fator de segurança igual a 1. Qual a situação que este cálculo foi feito? Foi num período que não estava chovendo, que não havia água e, posteriormente, quando começou a chover, a água entrou aqui como sendo uma força solicitante à ruptura e esse valor de 1 passou a ser menor do que 1. Então, o estado limite significa que qualquer interferência em um dos parâmetros, seja do denominador ou do numerador, poderá tirar o talude do seu estado de equilíbrio. Então, é o estado limite de equilíbrio. Daí o método se chamar método do equilíbrio limite. Toda vez que trabalhamos para calcular o fator de segurança de um talude, buscamos qual é o somatório de forças que nos dará o equilíbrio limite. Por quê? Porque sabendo qual é o limite daquela estabilidade, daquele talude, sabendo qual é o limite, poderemos planejar as obras de contenção, as obras de reforço
daquele maciço rochoso. Por exemplo, se eu sei quais são os parâmetros que estabelecem o equilíbrio limite, tenho que trabalhar com obras e com reforço que vão aumentar, por exemplo, o valor das forças de resistência para que elas superem, ultrapassem o valor das forças solicitantes. Aumentar também de tal forma que, por exemplo, quando estivermos em um período chuvoso, que for com certeza penetrar, infiltrar mais água naquele maciço rochoso que constitui o talude, as forças de resistência já foram reforçadas de tal forma que aquele excesso de água não irá implicar numa instabilização do talude. Ou seja, o fator de segurança igual a 1 nos indica o estado limite. Ser igual a 1 não quer dizer que eu posso ficar tranquila que o talude está estável. O talude está no seu estado limite. Então, é um estado que precisamos conhecer para, a partir dele, pensar em uma proposta de aumentar e tornar aquele talude ou aquela obra maior do que 1. O quanto será maior do que 1 vai depender do projeto. Para o estado limite, ou seja, o fator de segurança igual a 1, temos que o círculo de Mohr, ele tangencia a reta de Coulomb, ou, a princípio, só haverá uma ruptura, a possibilidade de uma ruptura em um único plano. Ou seja, recordando aqui, fator de segurança estável, o círculo de Mohr é abaixo da reta de Coulomb. E o fator de segurança é maior do que 1. Fator de segurança maior do que 1, a ruptura já foi configurada e o círculo ultrapassa a reta de Coulomb e a ruptura ocorre em diversos planos. Fator de segurança no limite significa que o círculo está tangenciando a reta de Coulomb. Lembrando aí com vocês que o círculo de Mohr representa o estado geral no entorno de um ponto de um maciço rochoso por onde passam infinitos planos. Posteriormente, em próximas aulas, veremos um pouquinho mais sobre o método construtivo do círculo de Mohr. Imagino que vocês devem estar perguntando: tudo bem, entendi como é essa equação para calcular o fator de segurança, mas como assim somatório das forças de resistência? Como assim somatório das forças solicitantes? Como eu faço isso? Eu vou simplesmente somar coesão com atrito, com a altura do talude, com a inclinação da face do talude? Como eu faço para somar as forças solicitantes? Eu somo o quê? Pressão da água, tensão da água? Como deve ser feito isso? E é exatamente isso que foi o brilhante trabalho de Huck e Bray que veremos agora. Então, o método para cálculo do fator de segurança para um talude com ruptura em cunha ou não com ruptura em cunha, mas com a probabilidade de sofrer ruptura do tipo cunha, após ter sido feita a análise cinemática que comprovou haver uma condição geométrica do talude com relação à
descontinuidades que geram cunhas que são projetadas, afloradas, né, na sua face, considerando aí agora não só a geometria, mas também a presença de coesão, a presença de pressão de água, além do atrito que já foi considerado na análise cinemática. A guitarra te acordou? Tava na hora, né? Mas você gostou, aposto. Bom, parece que todo mundo acordou hoje, né? Mas os instáveis são muito bons. Foi uma excelente inauguração do curso. Continuando, nós temos aqui um talude, mostrando para vocês, e o plano A, que é uma descontinuidade, que pela imagem aqui, ela mergulha mais suave do que o plano B, mas o plano B e o plano A se intercruzam, interceptam ao longo desta linha, que é a linha de interseção. Ou seja, tanto o plano A quanto o plano B interceptam a face do talude. Eu tenho aqui a face do talude. E aqui a face superior do talude ou o topo do talude. É muito importante que vocês entendam cada parte dessa que eu estou mostrando, ok? 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 Face do talude, face superior ou topo do talude. Plano A, plano B. O plano A mergulha mais suave, tem um mergulho mais suave do que o mergulho do plano B. O plano A, ele faz uma interseção com a face do talude ao longo desta linha aqui. Vamos chamar esta linha de 1. Por que esta linha vai ser a 1? Porque o Huck e o Bray determinaram que esta linha vai ser a 1. Qual é a linha que vai ser a 1? A linha que vai ser a 1 é a interseção do plano A, que é o mais suave, com a face do talude. Se eu tiver dois planos com a mesma inclinação, ou seja, não tem um mais suave do que o outro, aí realmente não tem problema eu chamar esta de linha 1 ou esta de linha 1. Mas, enquanto eu tiver um plano A que é mais suave do que o plano B, sempre vamos chamar de 1, é uma convenção. Veremos daqui a pouquinho por que é importante chamar de 1. Sempre vamos chamar de 1 a linha de interseção entre o plano de mergulho mais suave, que sempre vamos chamar de A, com a face do talude. Então, é 1. A linha de interseção do plano com mergulho mais suave, que sempre vamos chamar de A, será com o topo ou a face superior do talude, será sempre a linha de interseção, denominada por 3. A linha de interseção do plano B, que será sempre o plano com maior inclinação, a linha de interseção do plano B, que é o plano de maior inclinação, com a face do talude, será, como foi convencionado, como foi determinado por Huck e Bray, a linha chamada de 2. Então, número 2 será a linha de interseção do plano B com a face do talude, lembrando que o plano B é aquele plano de maior inclinação.
Com relação à face superior do talude, a linha de interseção do plano B, que é o plano de maior inclinação, com a face superior do talude, será chamada de 4. Esta é a linha de interseção com a face superior do talude. E sempre chamaremos de 5 a linha de interseção entre o plano A e o plano B, que é exatamente aquela linha de interseção por onde o movimento do escorregamento, caso ocorra, se dará. 5 é a linha de interseção entre os dois planos. Processou isso aí? Agora que a guitarra te acordou? Entendeu? Pisca os olhos se você entendeu. Pisca os olhos da pantufa também. Ótimo. Mexe com o rabinho e com o nariz se você entendeu. Ótimo. Dá uma olhadinha para a direita se você entendeu. Ótimo. Muito bom. Tem que entender isso. Para que tem que entender isso? Porque vocês acabaram de ver um curso sobre análise cinemática. Então, o que temos aqui? Temos a rede de Schmidt com a representação do grande círculo da face do talude, grande círculo da face do talude. Agora, vamos inovar, acrescentando à nossa rede o grande círculo do topo do talude. Então, o topo do talude também vai entrar na análise da estabilidade com o grande círculo. Se o topo do talude for horizontal, ou seja, inclinação 0, o topo do talude vai coincidir com a circunferência, com a parte mais externa aqui da rede, mantendo o paralelismo, obviamente, com a face do talude. Então, vamos imaginar aqui este talude. Este talude. Eu quero que vocês enxerguem este talude na rede. Então, o talude, ele está aqui na sua face e o topo do talude está aqui. Neste caso, o topo do talude tem uma inclinação de uns 10 graus. Então, face do talude, topo do talude, face do talude, topo do talude. Então, vocês estão enxergando um talude. Face do talude, nesse caso, o topo do talude é plano, topo do talude, face do talude, topo do talude, talude. Reparem que nesta representação aqui da rede de Schmidt, foi delimitada a área de instabilidade conforme o teste de Markland. Nesta área aqui, não foi delimitada a área de instabilidade. Vocês não estão vendo o círculo de atrito. Como aqui a gente está vendo uma metade do círculo de atrito, uma meia-lua, uma parte do círculo, né? Nem metade, porque ele iria continuar aqui, né? Somente aquela que mostra a área de instabilidade. Aqui o círculo de atrito não foi representado. Este aqui não é o teste de Markland. Aqui não é uma análise cinemática para determinar se há condição geométrica para ruptura em cunha. Lembramos que, para chegarmos nesse ponto aqui, essa análise cinemática já foi feita, certo? Então, já foi estabelecido que duas
descontinuidades se intercruzam e que sua interseção cai na área de instabilidade, havendo uma possibilidade geométrica de ruptura, neste caso aqui, ao longo da linha de interseção, formada pela interseção dos dois planos. Então, agora vamos aprender como calcular o fator de segurança dessa situação. Não precisamos aqui da área de instabilidade mais, porque isso já foi determinado previamente. Então, ela não está representada. Neste exemplo, não pensem que este aqui é o mesmo diagrama e são as mesmas descontinuidades, ok? Estão vendo que essa aqui mergulha para SE e nós temos aqui uma descontinuidade cuja interseção mergulha uma linha cuja interseção, né, entre duas descontinuidades mergulha para NW. Bom, além da face do talude e do topo do talude, temos aqui duas descontinuidades que se intercruzam, sendo esta aqui a descontinuidade B, que só da gente dar uma olhada, tá dando para perceber que ela é a descontinuidade de maior inclinação, e a descontinuidade A, que é a descontinuidade de menor inclinação. Temos também o ponto polar de A, que está aqui, e temos também o ponto polar de B, que está aqui. Temos também a linha de interseção, que pela convenção foi chamada de 5. Temos a interseção do plano A, que é o mais suave, sempre o plano A é o mais suave, com a face do talude, que chamamos de 1 pela convenção, a interseção do plano A com o topo do talude, que pela convenção chamamos de 3, a interseção do plano B com a face do talude, que sempre chamamos de 2, e a interseção do plano B com o topo do talude, que sempre chamaremos de 4. Voltando aqui, 2, 1, 5, 3 e 4, plano B, plano A. Indo lá, 2, 5, 4, 3 e 1, plano B, plano A, e os pontos polares de A e ponto polar do plano B. Acompanhando isso? Muito bem. Assustou? Isso tudo? Sim, isso tudo. E vou dizer para vocês, tem mais. Esta equação aqui, vocês estão vendo o fator de segurança. Esta equação aqui foi desenvolvida por Huck e Bray para calcular o fator de segurança para uma ruptura em cunha, cuja análise cinemática já demonstrou que há possibilidade geométrica desta ruptura acontecer. Ora, o que significa todos esses parâmetros? E esta equação aqui, ela está substituindo aquela equação do somatório de forças de resistência dividida pelo somatório de forças solicitantes. Então, os dois somatórios estão aqui, onde estamos incluindo as forças de resistência
que são a coesão. No caso, C de A é a coesão do plano da família de descontinuidade A, família com menor mergulho, como já olhamos. E C de B significa coesão da outra família de descontinuidade, família B, conjugada à família anterior, que é a família A, que é a família de maior mergulho. Será que eu terei sempre a coesão de A diferente da coesão de B? Não necessariamente. Se eu estiver trabalhando com o mesmo maciço rochoso, não tiver um contato de duas litologias, por exemplo, o maciço, a rocha intacta do maciço é um quartzito, provavelmente a coesão de A é igual à coesão de B. Ok? Então, poderemos trabalhar com uma média aí da coesão após termos feito a classificação RMR e o estudo com o Rock Lab e alcançarmos aí um valor de coesão, então a gente pode usar esse valor de coesão. Quando temos um contato com litologias diferentes, por exemplo, um quartzito, em contato com um filito, como nós vimos que é o caso da formação Cercadinho em Belo Horizonte, talvez tenhamos coesões diferentes para materiais diferentes. Gama vai ser a densidade média do maciço. A densidade média do maciço. Ou, não trabalhando com densidade, se quisermos trabalhar com números dimensionais, então vamos trabalhar com a massa específica média do maciço, ok? Vejam que agora eu mudei para massa específica ou peso específico, massa específica média, né, ou peso específico médio, massa específica ou peso específico da água, porque esses parâmetros, eles possuem unidade. A densidade é adimensional. Então, normalmente, os cálculos trabalham com números dimensionais, com unidade, ok? Mas vocês podem encontrar em alguns livros a tradução dessa trabalho de Huck-Bray, colocando aqui como densidade, o que eu particularmente considero errado. Então eu pus a densidade e tirei para chamar a atenção de vocês que uma vez que estamos trabalhando com números que têm unidade, não são números adimensionais, então temos que optar ou por massa específica ou por peso específico, ok? Continuando, então, gama será a massa específica ou peso específico do maciço rochoso, da rocha intacta do maciço rochoso, e gama W será a massa específica ou peso específico da água. Massa específica ou peso específico depende de qual unidade que estamos trabalhando. Se eu trabalhar com massa específica aqui, vai ser massa específica aqui, massa específica aqui, massa específica aqui e massa específica aqui. Se for peso específico aqui, aqui, aqui e aqui. Então, sempre lembrando de trabalharmos com unidades compatíveis. Grande parte dos erros de cálculo ocorrem em função de erros de unidade. Temos que φA e φB correspondem ao ângulo de atrito do plano A e o ângulo de atrito do plano B, respectivamente.
Ah, mas o ângulo de atrito é diferente também, assim como a coesão pode ser diferente? Sim, se eu estiver trabalhando com rochas diferentes, por exemplo, novamente, filito e quartzito, da formação cercadinho, eu posso ter uma descontinuidade interceptando uma outra descontinuidade, uma de filito interceptando uma de quartzito, e aqui eu tenho um ângulo de atrito e aqui outro. Eu posso ter também uma descontinuidade lisa, enquanto eu posso ter outra rugosa, de forma que o ângulo de atrito pode ser diferente. Vamos discutir sobre isso mais tarde. Mas podemos também, uma vez que trabalhamos com um maciço rochoso que foi classificado por vocês pelo método RMR de Wieniawski e o método Q de Barton et al., podemos trabalhar com aquele ângulo de atrito que foi atribuído ao maciço rochoso, independente de ter ou não mais de uma litologia envolvida. Ok? Por isso aqui, coloca aí, porque pode ser o plano, na verdade é o plano A, na verdade é o plano B, tá certo? Mas pode ser geral do maciço. O que é H? H não é a altura do talude. H é a altura da base da cunha até o topo do talude. Vamos ver isso. H é a altura da base da cunha até o topo do talude. No caso, ela está deslocada aqui porque já rompeu, mas seria a altura da base da cunha até o topo do talude. Neste caso, a cunha, ela está sendo considerada quase a altura como tendo uma altura do talude, como sendo a altura do talude, porque ela está bem aqui na base do talude até o topo. Entretanto, nós podemos calcular o fator de segurança para cunhas menores. Por exemplo, se eu tiver uma cunha que passa aqui assim, vem aqui assim até aqui, então eu posso pegar esta cunha e pegar a base dela até o topo do talude. Então eu vou ter um bloco menor neste caso. Aqui eu posso ter uma cunha, aqui eu posso ter outra cunha, mesmo considerando as mesma família de descontinuidade, vocês sabem que nós podemos ter essa situação. Vou dar um exemplo aqui. Eu fiz um desenho bem tosco para mostrar para vocês, né? Mas simulando aí a possibilidade de uma outra cunha que termina, que tem a base aqui. Então, a altura desta, que nós vamos considerar naquela fórmula, vai ser dessa base até o topo do talude. Então, vai ser essa altura aqui, né? A projeção e essa altura aqui. E não essa altura aqui. Entendido isso? Então, H é a altura da base da cunha até o topo do talude. Obviamente, gente, se temos a possibilidade de inúmeras cunhas em função de interseção de duas famílias de descontinuidades, vamos supor que eu tenha uma foliação que intercepta uma família de fratura que tem um espaçamento pequeno de 5 centímetros, por exemplo, entre uma
fratura até a próxima dela da mesma família. Então vamos lembrar agora os termos aprendidos na classificação de maciços rochosos e descrição das descontinuidades. Eu vou voltar a falar em espaçamento, vou voltar a falar em persistência, vou voltar a falar em abertura, ok? Vamos começar a utilizar esses termos na análise de estabilidade taludes. Se eu tenho uma família de fraturas com um espaçamento pequeno de uns 5 centímetros e outra foliação que é proeminente no talude, eu posso encontrar diversas cunhas formadas pela interseção dessas duas descontinuidades, ou seja, por diversas fraturas que constituem as duas famílias. E assim eu posso ter cunhas de diversos tamanhos e posições. Concordam comigo? Principalmente considerando também a persistência dessas descontinuidades. Então é por isso que o Huck e o Bray colocaram H como sendo a altura da base da cunha até o topo do talude. Ah, mas como que eu vou saber se eu tenho um talude, qual cunha vai ser a cunha de instabilidade? É exatamente isso que eu quero saber. Qual cunha vai me dar o fator de segurança igual a 1? Pode ser que no talude, para duas descontinuidades que se intercruzam, eu tenha fator de segurança igual a 1 para uma cunha e não tenha fator de segurança igual a 1 ou maior do que 1 ou menor do que 1 para outras cunhas. Vou tentar dar um exemplo para vocês melhor. Vamos, portanto, ver esta situação aqui. Temos duas famílias de descontinuidade. Esta família e esta família. Ok? Então, as famílias, as fraturas de uma mesma família se interceptam com as fraturas da outra família. E essas interseções ocasionaram 3 cunhas de tamanhos diferentes, pois aqui eu tenho uma que é mais persistente, que vem até aqui, né, uma fratura desta família, e aqui ela a mesma coisa, formando uma cunha maior. Aqui a mesma família dessa descontinuidade com a mesma família da outra descontinuidade se interceptam, formando uma cunha menor e aqui uma cunha menor ainda, em sequência. De forma que, se eu for ver qual será a altura que eu vou utilizar no cálculo da estabilidade do fator de segurança para estas rupturas, eu vou ter que optar. Se eu for utilizar a cunha maior, eu uso essa altura, a altura 1. A cunha intermediária, eu uso a altura 2. E a cunha menor, eu uso a altura 3, que correspondem à altura da base da cunha até o topo do talude. Base da cunha até o topo do talude, que é essa aqui, base da cunha até o topo do talude. Eu fiz um prolongamento aqui, certo? Então, a altura é variável. Os outros dados não serão variáveis, ou seja, o ângulo de atrito, a massa específica utilizada para a rocha, a massa específica da água, serão sempre os mesmos dados. Mas a altura, eu posso representar, variando a altura, cunhas diferentes no meu talude. Logo, qual será o fator de segurança para a ruptura em cunha de uma determinada família se eu variar a altura? Obviamente, se eu colocar dados diferentes para a altura, o fator de segurança também será diferente para as 3 situações. E aí vocês me perguntam, mas eu fiz a análise cinemática? Eu fiz a análise cinemática para qual cunha? A maior, a intermediária ou a menor? Não, você fez a análise cinemática para aquela família.
E você viu que a geometria é favorável. Entretanto, por aqui você não calcula o fator de segurança, porque por aqui você não sabe qual é a altura que você irá considerar. Estão entendendo isso? E o que é que eu procuro? Se eu faço para essa cunha maior, depois para intermediária e depois para menor, e eu obtenho fatores de segurança diferentes, o que é que eu estou obtendo de um modo geral no meu resultado? Ora, se esse aqui deu maior do que 1, quer dizer que essa cunha menor é menos provável, o fator de segurança dela está me dizendo que ela é estável, então ela não irá se romper, o talude não irá se romper ao longo dessa cunha menor. A intermediária, ela deu no limite, tá? Ela deu o fator de segurança igual a 1. E a maior deu o fator de segurança menor do que 1, ou seja, a cunha já foi rompida. Entretanto, se essa cunha aqui se romper, ela vai levar essa daqui que está dentro dela e vai levar essa daqui que está dentro dela. Mas haver a ruptura inicial desta daqui, se o fator de segurança der maior do que 1, não vai começar por aqui. Então, quando vocês calculam o fator de segurança, vocês estão determinando também qual é o bloco de ruptura, não só quais descontinuidades formam cunha e quais descontinuidades podem cair na área de instabilidade, podendo, de acordo com a geometria, provocar uma ruptura. Pelo fator de segurança, você sabe também qual é o bloco mais provável de cair. Interessante isso, não é? Então, a gente está avançando na nossa análise. Normalmente, quando fazemos um cálculo de fator de segurança, obtemos lá um resultado. E vamos ver se esse resultado é maior, menor ou igual a 1. Ótimo! Perfeito, podemos encerrar por aí. Mas, se o nosso resultado for maior do que 1, significa que para aquela situação dada, o talude está estável. Bom, mas eu quero saber quais são os parâmetros que determinam a situação de instabilidade ou a situação limite para aquele talude. É importante a gente saber, porque se nós sabemos quais são os parâmetros cujo fator de segurança dá exatamente igual a 1, eu sei fazer uma previsão sobre o futuro comportamento daquele talude com relação a esta ruptura. No caso, estou falando da ruptura em cunha, mas isso vale para as outras rupturas também. De forma que, se aqueles parâmetros me dão um fator de segurança maior do que 1, eu posso reduzir alguns parâmetros se eles forem de resistência ou aumentar o valor de alguns parâmetros se eles forem solicitantes para chegar no fator de segurança, refazer os cálculos e chegar no fator de segurança igual a 1. Para quê? Para saber quais são as condições limites, até onde aquele talude suporta. Dar um exemplo mais prático. Se não está chovendo e o fator de segurança para todas essas cunhas deu maior do que 1, ou seja, não está chovendo e este talude está estável, não há probabilidade de ruptura em cunha, embora a geometria da análise cinemática tenha dado que a geometria é favorável à ruptura, mas aqui consideramos apenas o atrito e aqui estamos considerando outros parâmetros. Então, ela deu um estudo estável. Aí, eu vou simular uma alteração dos parâmetros usados, especialmente o parâmetro água. Eu vou simular e eu pretendo descobrir qual é o fator de segurança igual a 1. Ah, mas eu estou colocando aqui, no caso dessa equação, eu estou colocando aqui que a massa específica da água. Eu não estou colocando aqui
quanto de água que ele tem. Entretanto, há alguns programas que usam o método de Huck-Bray para cálculo do fator de segurança, nos dão essa opção, a opção de variar o grau de saturação de água dentro das descontinuidades. E isso vai me proporcionar fatores de segurança diferentes para cada situação, ok? O Huck-Bray, quando eles colocam a massa específica da água na equação, deixa eu voltar. Quando o Huck-Bray colocam a massa específica da água aqui, eles já estão considerando que o talude, que há presença de água nas descontinuidades. Então, o que a gente pode variar aqui para chegar num fator de segurança igual a 1? Eu posso variar a altura, porque a massa específica da água não vai variar. Se eu vario essa altura, eu estou pensando em cunhas de dimensões diferentes. Ora, eu posso também reduzir a coesão, eu posso reduzir o ângulo de atrito. E se eu trabalho com esses parâmetros, que não envolvem nada geométrico, envolvem parâmetros, né? O ângulo de atrito é talvez um pouco geométrico, mas é um parâmetro de resistência. Aqui a altura é um parâmetro também geométrico, mas ela pode variar me dando tamanhos diferentes de cunha. E aqui é a coesão, que aí é um parâmetro mesmo de resistência. Se eu variar estes 3 parâmetros, cada hora um, né? Eu verei que eu terei fatores de segurança diferentes. E a gente pode fazer essa brincadeira de ficar variando até encontrar o fator de segurança igual a 1. Para saber qual é a coesão limite, qual é o ângulo de atrito limite, né? E qual é a cunha que vai fornecer o fator de segurança igual a 1, qual é a altura. Mas, sem problemas, vamos trabalhar com o fator de segurança e o resultado que der, nós vamos interpretar se está estável, se está no limite ou se já está rompido, ok? Sem problemas. Esta variação que eu estou falando aqui é uma variação porque muitas vezes nós queremos reproduzir uma ruptura. Ocorreu uma ruptura de um talude. Ocorreu a ruptura de um talude. E eu quero saber quais são as condições que levaram aquele talude a se romper. Então, num parecer técnico, o talude inicialmente foi calculado com fator de segurança maior do que 1. Posteriormente, meses depois ou anos depois, ele se rompeu. E eu quero saber quais foram as condições que levaram àquela ruptura. Vou comparar aquelas condições que levaram à ruptura quando eu tiver o fator de segurança igual a 1, pegando inicialmente quais foram os dados de entrada do primeiro cálculo em que deu fator de segurança maior do que 1, dando a estabilidade para o talude. Então, eu vou fazer uma comparação. Quais foram os parâmetros iniciais? Esses e esses. Bom, posteriormente o talude se rompeu. Então, o que deve ter acontecido para esse talude se romper se inicialmente ele estava estável? Foi a água que variou? Foi calculado para uma única cunha? Não, a coesão diminuiu. Isso pode acontecer ao longo do intemperismo da rocha, não é? Diminui de acordo com o grau de alteração, as descontinuidades vão ficando mais alteradas, as paredes das descontinuidades, nisso coesão, o ângulo de atrito vai variando. E isso é muito importante, gente, mas vou parar de falar sobre isso um pouquinho, porque vocês podem estar confusos. Então, para calcular o fator de segurança, voltando aqui na nossa discussão inicial, nós temos todos esses parâmetros que entram aqui e a altura da base da cunha até o topo do talude, a cunha que eu estou considerando. Bem, o que são os outros parâmetros que eu não falei até agora? O que é X? O que é Y? O que é A? E o que é B?
Vamos entender? Para entender o que é x, y, a e b, eu tenho que explicar para vocês o que são esses ângulos. Ângulos entre 2 e 4 não é ângulo de 24, não quer dizer que isso aqui é 24 graus, tá certo? Que alguns alunos confundem. Não quer dizer que isso aqui é 45 graus. Isso aqui significa o ângulo, também não é ângulo de atrito. Isso aqui significa o ângulo entre 2 e 4. Lembram de 1, 2, 3, 4 e 5 que nós marcamos aqui? Por que nós marcamos aqui isso tudo? Esses pontos que eu tinha dito para vocês? Porque agora eu preciso calcular o ângulo entre esses pontos. X será o seno do ângulo entre 2 e 4. 4 está aqui, então o que a gente quer, né? É o ângulo entre 2 e 4, que está aqui, ó. Ângulo entre 2 e 4, que é esse ângulo grande aqui, dividido pelo seno do ângulo de 4 até 5, 5 está aqui, 4 até 5, multiplicado pelo cosseno do ângulo de 2 com o ponto polar de A, que é esse ângulo aqui. Da mesma forma que y será o seno do ângulo entre 1 até 3, esse aqui, dividido pelo seno do ângulo de 3 até 5, multiplicado pelo cosseno do ângulo de 1 até o ponto polar de B. A será o cosseno do ângulo de mergulho do plano A, o cosseno do ângulo de mergulho do plano A, menos, entre parênteses, o cosseno do ângulo de mergulho do plano B, multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre os dois pontos polares, ponto polar de A com o ponto polar de B, dividido pelo seno do ângulo de mergulho da linha de interseção 5, multiplicado pelo seno ao quadrado do ângulo entre o ponto polar de A e o ponto polar de B. B será o cosseno do ângulo de mergulho de B, menos o cosseno, a multiplicação do cosseno do ângulo de mergulho de A, vezes o cosseno do ângulo formado entre o ponto polar de A e o ponto polar de B. Estão vendo que aqui é igual, 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 igual. O que variou? O B estava aqui, agora é o A que está aqui. O A que está aqui, agora é o B que está aqui. Dividido, e aqui é igual, esse termo é igual para B. Assim como nós temos seno, né, do mergulho da linha de interseção, multiplicado pelo seno ao quadrado do ângulo do ponto polar de A com o ponto polar de B. X trabalha com 2 e 4, 4 e 5, e 2 com o ponto polar de A. Y trabalha com 1 e 3, com 3 e 5, com 1 e com o ponto polar de B. Ok? Então, todos esses X, né, esses parâmetros Y, A e B, são relações aí de fato, né, relações angulares que trabalham com a medida da dimensão da cunha que está para se romper.
Querem um tempinho para pensar sobre isso? Isso aqui é só alguns dados, né? Massa específica de um filito, por exemplo, e a massa específica da água, só para a gente ver unidades aí, se a gente estiver trabalhando com filito, etc. Então, turma, vocês sabem calcular o ângulo entre dois pontos na rede de Schmidt? Vocês vão precisar de calcular isso. Para calcular o ângulo entre dois pontos, como foi demonstrado na equação, como foi pedido, né, na equação de Huck-Bray, é preciso, aí eu tive que sair da apresentação de PowerPoint, porque eu vou precisar de usar o papel vegetal para mostrar para vocês como isso é feito manualmente. Depois nós vamos ver como isso é feito no Stereo-Net. Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho aqui dois pontos que correspondem ao ponto polar do plano A e o ponto polar do plano B, de um conjunto de descontinuidades aí que a gente vai analisar daqui a pouco. Então, para que eu calcule o ângulo entre o ponto polar de A e o ponto polar de B, é preciso pegar o papel vegetal e girar esses dois pontos até que eles caiam em um mesmo grande círculo. Grande círculo, não é pequeno círculo. Então vamos lá, eu vou girar, a hora que eu pegar aqui vai dar uma evidência aqui na base da rede de Schmidt. A gente vai girando. Eu quero que vocês acompanhem esses dois pontinhos aqui durante o meu giro. Acompanhem para ver se eles chegam no mesmo grande círculo. Tá indo, olha, tá chegando. Opa, chegou? Chegou. Estão vendo aí? Os dois pontos estão no mesmo grande círculo que está ali no meio entre os círculos mais escuros, mais ou menos no ângulo de mergulho. Se a gente for olhar de oeste em direção ao centro do diagrama, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 64. Então, tá no grande círculo de 64. Estão vendo? Beleza, porque quando eu tirar a mão aqui do papel vegetal, ele vai ficar menos transparente. Então, a gente vai contar quantos quadradinhos, qual é o ângulo daqui até aqui. Para isso, nós temos que contar, cada quadradinho menor vale 2 graus. Então, eu vou realçar aqui de novo e vamos contar quantos quadradinhos entre um ponto e outro. Então, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Praticamente 10 quadradinhos daqui até aqui. 10 vezes 2, 20 graus. Então, o ângulo entre o ponto polar de B e o ponto polar de A é 20 graus. Ah, agora vocês querem o ângulo entre este ponto aqui e este ponto aqui. Vamos encontrar os dois no grande círculo. Você vê que um está num grande círculo, o outro está no outro. Então, vamos lá. Vou girar, né? Vou girar até que eles caiam. Opa, é aqui, ó. É aqui. Então, eu vou contar, daqui é 10, aqui tá mais fácil de ver, né, que tá maior, então esses grandes círculos maiores, 10, 20, 30, 40 graus. Então, desse ponto até aqui, tem 40 graus. Entendido isso? A boa notícia é que o Stereo-Net faz isso, e a gente vai ver como, ok? Então, deixa eu voltar para cá. Beleza. Vou excluir o papel vegetal, porque a gente vai voltar agora para o nosso modo apresentação e ver como o Stereo-Net faz isso. Bom, felizmente nós temos o Stereo-Net, que ajuda bastante a gente com isso.
Então, vamos ver aqui essa rede já marcada, a ruptura em cunha, que é aquela mesma ruptura, provável ruptura em cunha que a gente tem trabalhado nas aulas anteriores, tá certo? Aqui nós vamos ver o ponto polar do plano A, que é o plano de menor mergulho, sempre, e o ponto polar do plano B, que é o plano de maior mergulho. Estão vendo essa cunha aqui? Aqui nessa simulação da rede, na análise cinemática, essa cunha, ela é representada na rede por essa área aqui, que eu fiz umas manchinhas vermelhinhas assim. Tá vendo? Parece uma ampulheta, que é a face do talude com o topo do talude. Aqui no caso a gente está considerando o talude como tendo o topo de 0 graus, ou seja, horizontal, que é esse plano aqui. Então, esse losango que forma a cunha aqui é essa ampulheta, esse X que é representado aqui na rede de Schmidt, que eu colori. Então, essa aqui é a cunha vista na rede. E o ponto de interseção é a linha de interseção deste bloco que está sendo visto aqui. Então, este bloco, ele é na rede, esta área aqui, lembrando uma ampulheta, ok? Então, se eu tenho aqui esta rede representando a análise cinemática, uma provável ruptura em cunha, a cunha, a mesma representação que eu fiz aqui, a cunha, ela é esta área aqui, ó. Esta área aqui que está achurada de vermelhinho, com essas manchinhas vermelhas. Essa área aqui, gente, eu aqui manualmente pintei ela. Manualmente com o meu mouse. É mausealmente. Então, o programa Stereo.net, ele não faz essa pintura aqui, esse achurado aqui, não. Então, isso aqui foi mauseamente, né? Mas, só para mostrar para vocês qual que é a cunha, nesse caso, com a interseção no meio. Bom, vocês estão vendo aqui que eu consegui, com o Stereo.net, marcar o ponto polar de A, o ponto polar de B, e conseguir dar símbolos diferentes para eles, a gente vai ver como é que faz, e conseguir marcar a interseção do plano B com a face do talude, a interseção do plano B com o topo do talude, que está aqui, que a gente fez o topo mergulhando 10 graus. Então, o topo do talude está aqui. O plano A com a face do talude e o plano A com o topo do talude. Vocês estão vendo que tanto aqui tá verde quanto aqui tá verde. É porque o Stereo.net, como são os mesmos planos fazendo interseção que eu usei, ele entendeu que o plano da base do talude tinha a mesma interseção, como realmente tem, com o plano do topo do talude. Então, ele marcou tudo igual, ó, tudo verde, tá certo? Aqui ele já marcou pretinho. E aqui laranjinha. Então, porque são planos diferentes. Esse é o topo do talude, essa é a base. Então, o Stereo.net marcou aqui e marcou aqui. Mas quando foi com essa descontinuidade, como ela também cruzava tanto com a base quanto do topo nesse ponto, tanto com a base quanto o topo nesse ponto aqui, então ele entendeu que era a mesma interseção e marcou verde, mas não tem problema não. Quando a gente faz a marcação, nós
fazemos a legenda. E a legenda tem que seguir aquela nomenclatura de Huck e Bray. Então, vou botar o filminho para rolar aqui para vocês. Então, temos o ponto polar de A, o ponto polar de B, mostrando o B ali, né? A linha de interseção 5, o ponto 2, que é a interseção entre B com a face, e o ponto 4, que é a interseção do plano B com o topo. O ponto 3 e o ponto 1, que vocês estão vendo que está na mesma linha por aquilo que eu expliquei. Os dois, eles estão, a interseção coincidiu aí, né? Tanto o topo do talude quanto base do talude. Como que eu marquei esses pontos? Fui em Calculation, All Plane Intersection, coloquei a foliação com duas medidas, uma é a foliação mesmo e a outra é o topo do talude, que é 6010. Tá ali, ó, topo do talude. Opa, volta no lugar certo. Aí, topo do talude, que é 6010. Esse barulhão acontece. Então, saíram essas duas interseções, como eu expliquei para vocês, porque ele entendeu que era o mesmo ponto, mas não tem problema. Isso é só para a gente calcular o ângulo. Então, saiu 3 e saiu 1. Lembrando que 1 é a interseção da descontinuidade A com a face do talude e 3 é a interseção da descontinuidade A com o topo do talude. Então, tá mostrando a cunha e agora, onde eu achurei de vermelho, ó. A cunha, então, é essa área que o mouse tá passando aí, ó. Delimitado aí pela base do talude, pelo topo do talude e pelas duas descontinuidades. De novo, para que vocês vejam qual que é a cunha. Opa, opa. É aqui, ó, de novo. A cunha aí, muito bem. Tinha passado. Então, essa é a parte de cima. Opa, isso mesmo. Aqui a parte de... Nossa, hoje tem carro passando, viu? É a parte de cima. E olha que as janelas estão fechadas. Tá barulhento. Isto. Muito bem, gente. E agora é medir os ângulos entre um ponto e outro. Como que a gente mede o ângulo entre um ponto e outro? Ah lá, ó. Angle between. Angle between. Clicked points. Aí a gente dá um clique nos pontos que a gente quer medir o ângulo. Olha que facilidade. Linha 1, linha 2. Então, eu vou colocar um clique no A. Ah lá, saiu a orientação azimuth de A. E agora eu vou dar um clique no B. Vamos lá, um clique no B, isso. Ou seja, o quanto que a gente calculou? 20, não é? No manual deu 21. Olha, perfeito.
21, que a gente tem que considerar o ângulo menor, tá certo? Não é o maior não, que o maior vai pelo caminho, né, de fora. A gente tem que considerar o caminho de dentro. Ah, eu posso escrever esse dado lá nos dados do meu projeto, que são escritos nessa plataforma aí embaixo. Dou OK. E aí vai ser, a gente vai ver na plataforma embaixo, descendo, ah lá, 21, tá vendo? Certinho. 21 certinho. Esse 159 vocês podem desprezar, porque é o ângulo entre a parte externa do grande círculo em que os dois caíram. A gente quer a parte interna. Tá, agora nós vamos medir o ângulo entre o ponto 5 e o ponto 2, né? Que é a interseção de B com a face do talude. Então, vai lá, angle between clicked points. Clica num ponto, olha lá, beleza. Sai lá o mergulho, o azimuth dele. E clica no outro. Beleza, então o ângulo entre 2 e 5 é 62,6. Muito bom esse estereonete, viu? Tô gostando demais dele. E aí pronto, é só ir calculando os ângulos entre os pontos. Ah, agora eu posso colocar eles maiores, fazer símbolo, eu vou no View Inspector, aí eu pus o 4 laranja, dei um peso 6, aí aumenta o tamanho dele, lembra que a gente estava vendo tudo pequenininho na outra aula? E aí eu posso colocar ele na forma de diamante, na forma de uma caixinha, um quadradinho, um círculo, um triângulo, ou uma cruzinha ou um X. A gente vai escolhendo, né, a legenda aí para cada ponto. Muito bem. Entendido isso? Não se assustem. Não se assustem. O que é isso? Isso é a resposta das equações. Então, o Huck e o Bray, eles são tão legais que eles colocaram no livro deles um exemplo. Eles colocaram alguns dados e o exemplo das contas que foram feitas e os resultados daquela equação A, B, X, Y e o resultado final do fator de segurança, nesse caso, dando 1,36. Por que eles fizeram isso? Porque eles estão mostrando uma forma de organizar tanta conta para a gente não errar. Então, a primeira coisa que eles colocam aqui para a gente fazer é a entrada de dados, né? Que é o input data. Essa entrada de dados, ele sabe que o ângulo de mergulho de A é 45, o ângulo de mergulho de B é 70. Então, A é sempre o de menor ângulo de mergulho e B é sempre o maior ângulo de mergulho. O ângulo da linha de interseção entre A e B é 31,2. E aí, a gente fez, ele mandou fazer o cálculo, né, daqueles ângulos igual a gente mostrou agora, tanto com estereonete quanto no modo manual. Então, no caso, o ângulo entre o ponto polar de B e o ponto polar de A e o ponto polar de B deu 101. Vamos fazendo isso tudo e vamos colocando no cantinho. O ângulo entre o ponto 2 e o ponto 4 deu 65 e assim por diante. Entre o ponto 4 e 5, 25. Entre 2 e o ponto polar de A, 50. Entre 1 e 3, 62. Entre 3 e 5, 31. Entre 1 e o ponto polar de B, 60. O ângulo de atrito de ar, nesse caso, eles estão considerando ângulos de atritos diferentes. Normalmente, a gente considera o mesmo ângulo se for o mesmo maciço rochoso, a mesma rocha intacta. Ângulo de atrito de A, 30, ângulo de atrito de B, 20, né? O peso específico, aqui é peso específico da rocha, porque está em quilonewton por metro cúbico, deu 25.
O peso específico da água, 9,81 kN por metro cúbico. A coesão de A, 24 kPa. Muito importante trabalhar com as unidades certas. A maioria das vezes que dá erro é trabalhar com unidade errada. Então, kPa pode trabalhar com kN por metro cúbico. Ok? Então, coesão de A, 24 kPa, coesão de B, 48 kPa, e a altura, ele trabalhou com uma altura de 40 metros, que é a base da cunha até o topo do talude. Posteriormente, quando todos os ângulos estão calculados aqui, e os outros dados calculados aqui, eles fazem essa relação aqui, ó, cosseno e seno dos ângulos pedidos. Olha como é que eles são organizadinhos. Aqui, eles já colocam o valor da função. Então, cosseno do ângulo de mergulho de A está aqui, cosseno do ângulo de mergulho de B, seno, o cosseno entre o ângulo entre o ponto polar de A e o ponto polar de B, aqui, ó, tá? Tá aqui o seno entre o ponto polar de A e o ponto polar de B e assim por diante. O seno entre 2 e 4, aqui ele tem o ângulo, só calcula o seno desse ângulo. O seno entre 4 e 5, então ele já tem o ângulo que é 25, o seno de 25 daqui, e assim por diante, gente. É muita organização, eles ensinam até como que você se organiza para fazer o exercício. Depois que você tem todos os dados de entrada, então calcula a tangente do ângulo de atrito de A, tangente do ângulo de atrito de B, tá aqui, né? Calcula esses parâmetros da fórmula, que é peso específico da água dividido por 2 vezes o peso específico da rocha, aqui, né? Calcula 3 vezes a coesão de A dividido por a massa específica da rocha vezes a altura. Então, isso aqui é 3 multiplicado por coesão de A, x. Então, ele fez 3 coesão de A, 3 vezes coesão de B, e x é o resultado dessa equação aqui. Aí, ele calculou tudo, ok? E colocou o resultado aqui, tá? Colocou todos os números e colocou o resultado aqui. Fantástico, e deu 1,36. E aí eu pergunto para vocês, 1,36 é maior, menor ou igual a 1? O talude, ele é estável, instável ou no limite? O quê? Tatu cansou? Cansei, acaba a aula. Preciso de um tempo para absorver tanta informação. Concordo. É muita informação. E eu vou contar para vocês que nós ainda não terminamos a ruptura em cunha. Ainda tem a ruptura em cunha de Huck-Bray quando a influência é somente do ângulo de atrito, mas vocês já estão cansados e a gente já tem 1 hora e quase 1 hora e meia de aula, não é isso? Então tá bom, gente. Eu vou, mas vocês querem a banda? Quero ouvir Os Instáveis. Vai um bluesinho e o gato. Nossa, braveza, vocês estão bravos mesmo. Então, vamos para Os Instáveis. De novo, né? Foi tão bom.
Até mais, alunos, e na próxima aula, antes da ruptura planar, vamos terminar a ruptura em cunha. Acontece, essa aula durou muito, não é? Até mais!